Rogério, então, vamos começar? Vamos? Eu vou fazer uma breve apresentação de você, tá? Tá bom. Então, o Rogério Menezes é um professor associado da Universidade Federal Fluminense. Ele possui graduação em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, também em Física, e é colaborador participa da colaboração PROG desde 2005. Ele tem experiência na área de física de partículas e raios cósmicos, atuando principalmente no tema de raios cósmicos e anisotropias. Então, agradecemos enormemente, Rogério, a sua presença aqui, tá? O evento do primeiro workshop de astronomia do Paraná, e pode começar a sua apresentação, tá certo? Às 15h50, daí eu dou um toque. Valeu. Muitíssimo obrigado, Carlos. Muitíssimo obrigado, Rita, vocês todos pelo convite. É muito bacana, né, esse evento que vocês estão fazendo. O grupo de vocês é muito legal. E eu quero, em breve, poder ir aí para a gente se encontrar pessoalmente. Enfim, só tenho a agradecer, são minhas primeiras palavras aqui. Especialmente te rever, uma coisa que me traz muita alegria. Pessoal, eu vou falar sobre astrofísica de raios cósmicos de ultra alta energia, né? Opa! E o principal que eu vou falar é no contexto do Observatório PROG, mas ao invés de eu fazer essa apresentação revisando todos os resultados do Observatório PROG, eu vou tentar focar naqueles que o nosso grupo aqui no Rio tem maior contribuição. Tá? Então, como eu estou falando de raios cósmicos de energia ultra alta, a primeira pergunta é o que são, né, essas partículas. Então, os raios cósmicos são partículas superenergéticas que vêm do espaço. Na verdade, são as partículas mais energéticas do universo, com velocidade muito próxima à velocidade da luz no vácuo. São essencialmente formadas por partículas carregadas, né, núcleos atômicos, mas dentro dessa denominação a gente inclui também fótons, nêutrons e neutrinos, né? E têm ordens de magnitude, né, de energia mais altas do que as partículas que a gente consegue acelerar na Terra. Aqui, esse gráfico muitíssimo famoso é o fluxo de raios cósmicos em função da energia, a gente chama o espectro dos raios cósmicos. Então, o número de partículas por unidade de área, né, metro ao quadrado, unidade de ângulo sólido, por intervalo de energia, intervalo de tempo, em função da energia. Rapidamente, a gente vê aqui, muito velozmente, o fluxo cai com a energia. Quanto mais alta a energia, menor é o fluxo. Aqui, uma partícula por metro ao quadrado. Aqui, já energias acima de 10 a 20 eletronvolts, é uma partícula por quilômetro quadrado por século. Ou seja, se você tem um observatório de 1 quilômetro quadrado, em média você vai esperar um século para detectar uma partícula dessa, e é por isso que os observatórios são gigantescos, né? Na minha apresentação, na minha pesquisa, essencialmente, eu estou mais interessado nessas partículas que estão nessa região de energia aqui, marcada por esse círculo vermelho, que são raios cósmicos de energia ultra alta, ou seja, energia acima de 10 a 18 eletronvolts. Nós não sabemos exatamente quais são suas origens, quais são as fontes que os produziram, quais são suas composições químicas, né? Se são núcleo de hidrogênio, núcleo de ferro, núcleo de silício, como se propagam até a Terra, interagindo com os campos de fótons e também com os campos magnéticos, e quais são os mecanismos nas fontes que permitem essas partículas alcançar energias tão altas. E esse daqui é exatamente o que eu estudo. Você vê que não é uma tarefa tão fácil saber a origem dos raios cósmicos por conta dos campos magnéticos. Então, aqui está mostrando um exemplo por exemplo, de um próton saindo de uma galáxia. O próton está representado por essa linha verde, e ela vem interagindo com os fótons que permeiam o universo e produzindo outras partículas, né, neutrinos e fótons. E o principal aqui para a gente, para identificar a fonte, é que ela deflete no campo magnético, e quando ela chega aqui à Terra, a gente consegue reconstruir muito bem de qual direção ela veio. Só que se a gente olhar para essa direção, a gente vai estar achando que está vindo aqui debaixo da tela. No entanto, ela veio dessa direção. Então, como a gente não sabe exatamente, né, a gente sabe muito bem qual é a partícula que veio e como são os campos magnéticos aqui no meio, é difícil demais a gente saber quais são as fontes que os produziram. Essa pergunta, né,
responder essa pergunta é meu sonho como pesquisador, quais são exatamente as fontes que produzem os raios cósmicos, e também, né, como, por outro lado, embora seja difícil com a detecção das partículas carregadas, se a gente detectar neutrinos ou fótons, esses apontam diretamente para a fonte, esses facilitariam a nossa tarefa de identificação das fontes. Eu vou falar um pouquinho disso mais à frente. Outra coisa interessante é que, nessa interação com os fótons da radiação cósmica de fundo, né, e DBL, que faz com que os prótons, né, ou que os raios cósmicos, essas partículas carregadas, que são as maiorias que chegam, a maior parte das partículas chega à Terra, percam bastante energia. De tal modo que, se chega um raio cósmico com energia muito alta aqui na Terra, ele tem que ter vindo de uma fonte muito próxima. Esse gráfico aqui ilustra isso, que é o Energy Loss Length, que é o comprimento de atenuação nessa unidade de megaparsec, em função da energia, e a gente vê, né, vários mecanismos de perda de energia aqui, mas o que importa para a gente é que, quando a energia é muito alta, aqui, por exemplo, 10 a 21 eletronvolts, o comprimento de atenuação, que é a distância na qual o raio cósmico perde 1 sobre E da sua energia, ele é muito pequeno. Ou seja, se o raio cósmico tiver energia 10 a 21, no caso, essencialmente, o próton e o ferro aqui, rapidamente, andando menos que 10 megaparsec, ele já perde muito da energia. Então, como a gente detecta essas partículas com energia muito alta, essas partículas têm que vir de pertinho da gente, do nosso universo local. Com uma distribuição da matéria no nosso universo local, pertinho da gente, ela é totalmente heterogênea, ou seja, tem mais matéria de um lado, faltando matéria do outro lado, a gente espera também que a detecção dos raios cósmicos mostre que venha mais raios cósmicos onde tem mais matéria e venha menos raios cósmicos de onde tem menos matéria. Isso porque, embora tenha deflexão no campo magnético, quanto mais alta a energia da partícula, menor a sua deflexão no campo magnético. Então, por isso, a gente tem muita esperança de, analisando os raios cósmicos de energia mais alta, identificar quais são as fontes dessas partículas, e esse é essencialmente o tema do meu trabalho, utilizando dados do Observatório PRG. O Observatório PRG é parte de uma colaboração internacional do mesmo nome, colaboração PRG, que tem o objetivo de estudar partículas com energia acima de 10 a 18 eletronvolts. É uma colaboração formada de mais de 14 países, da ordem de 400 pesquisadores, e é o maior observatório do mundo, o Observatório PRG, com uma área de 3.000 km², que dá essencialmente 2 vezes a área da cidade de São Paulo, para vocês verem como é grande, né? Por conta daquela necessidade de, como o fluxo é muito baixo, você ter um observatório muito grande. As principais, porém, não são as únicas técnicas de detecção utilizadas no Observatório G são os detetores de fluorescência e os detetores de superfície. Como funciona isso? O raio cósmico, está representado por essa linha pretinha, quando vem do espaço, ele interage no topo da atmosfera e produz essa cascata de partículas, que nós chamamos de chuveiro atmosférico extenso, formado por mais de 1 bilhão de partículas. Essas partículas secundárias do chuveiro, elas viajam com velocidade muito próxima à velocidade da luz, e quando elas entram no meio, no caso desses tanques aqui, que são cheios de água, elas entram com velocidade da luz elas entram com velocidade acima da velocidade da luz nesse meio. Então, isso produz uma radiação chamada radiação Cherenkov, e a gente consegue detectar essas partículas que chegaram nos tanques. São 1.660 tanques desses, que funcionam 100% do tempo, e com isso a gente mede o desenvolvimento lateral do chuveiro. Ao mesmo tempo, a gente utiliza essa técnica de detecção de fluorescência. Então, quando o chuveiro passa na atmosfera, ele excita as moléculas de nitrogênio, que, quando deexcitam, emitem luz na faixa de ultravioleta. Essa luz viaja desde o eixo do chuveiro até esses telescópios de fluorescência. Nós temos 27 deles, que funcionam pelo fato da luz ser muito tênue, muito fraquinha essa radiação. Eles funcionam somente da ordem de 15% do tempo, né? E, diferentemente desses detetores aqui, do tanque Cherenkov, eles medem o desenvolvimento longitudinal do chuveiro ao longo da atmosfera. Nessa apresentação aqui, como eu falei anteriormente, eu vou tentar focar nas contribuições aqui do nosso grupo,
essencialmente, o que o nosso grupo faz é estudos de anisotropia. Então, isotropia igual de todas as direções. Anisotropia tem excesso de déficit de fluxo de raios cósmicos em direção diferente. E é isso que a gente procura estudar. A gente procura por excesso ou déficit de raios cósmicos na esfera celeste. Mas eu vou mostrar também que a gente tem contribuído com composição química, também com calibração das antenas de rádio do observatório, tem contribuição no espectro de energia, contribuição importante também em estudos fenomenológicos e também no monitoramento atmosférico, que eu vou falar mais à frente. Assim, primeiramente, um dos resultados mais importantes obtidos pela colaboração hoje até hoje é essa observação de um fluxo dipolar dos raios cósmicos com energia acima de 8 eV, que foi publicado na revista Science em 2017. Né? Então, o que é um fluxo dipolar? É o excesso de eventos vindo numa direção, acompanhado de um déficit de eventos em outra direção. Porém, antes de chegar nesse resultado aqui, eu vou tentar fazer uma retrospectiva do ponto de vista cronológico de todos os papers que levaram até esse, porque, afinal de contas, como diz esse slide aqui, foi uma longa espera. Né? Então, o primeiro paper que nós contribuímos aqui no nosso grupo foi lá em 2011, né? O paper da Science foi em 2017. Então, em 2011, a gente contribuiu forte para essa procura de modulação. Esse ângulo aqui, em torno da Terra, é ascensão reta, right ascension. Esse outro ângulo aqui, nós chamamos de declinação. Né? Então, o que acontece? Você veja o seguinte, se você considerar somente esse ângulo, ascensão reta, à medida que a Terra gira, você observa todas as direções da esfera celeste ao mesmo tempo. Então, vai lá, a Terra vai girando, você vai vendo todas as direções. Se o fluxo fosse isotrópico, ou seja, se viesse raios cósmicos em quantidades iguais de todas as direções do universo, se você fizesse esse gráfico aqui da taxa normalizada de eventos em função desse ângulo, ascensão reta, que vai de 0 a 360 graus, você veria que essa distribuição seria essencialmente flat, né? Não teria excesso de eventos em nenhuma direção. Por outro lado, se você tivesse uma modulação dipolar, novamente, que é um fluxo dipolar, em analogia com o eletromagnetismo, né, com a matemática, na verdade, você teria um excesso de eventos numa direção, por exemplo, nessa direção vermelha, e um déficit de eventos na direção oposta. Então, assim, se você tivesse um excesso de eventos em ascensão reta 0 grau, você veria uma taxa de eventos maior quando a Terra olhasse para essa direção e veria um déficit de eventos quando você olhasse para a direção oposta. Então, essencialmente, o que a gente faz é fazer o ajuste dessa distribuição, fitar isso daqui com essa expressão, basicamente, R é a amplitude do dipolo, e φ é a fase do dipolo, nada mais é do que a direção em ascensão reta, no qual o fluxo é maior. No caso aqui seria 0 grau, né? E nesse exemplo aqui, a amplitude do dipolo 7%, indicando que, para essa direção, o fluxo é 7% maior que na direção oposta. Isso daqui em simulação para ilustrar, mas foi isso que a gente fez lá em 2011. Então, veja, em 2011, a gente tinha 5.486 eventos acima de 8 eV, e a gente fez esse estudo que eu comentei no slide anterior para vários bins de energia. Esse bin, esse bin, esse bin, esse bin, vários bins de energia. Então, para cada bin, a gente calculou qual era a amplitude do dipolo e qual era a fase do dipolo, a direção onde o fluxo era maior em ascensão reta. Essa linha aqui pontilhada corresponde ao limite de 99% de confiança, né? A faixa equivalente a 99% de nível de confiança, para o esperado a partir de flutuação da distribuição isotrópica. Então, significa o seguinte, quando os pontos experimentais estão abaixo dessas linhas, significa que a gente não tem resultado, né? A gente não tem anisotropia nenhuma, não tem significâncias estatísticas para as anisotropias observadas, apesar de que a gente viu esse comportamento muitíssimo interessante, que para a energia mais baixa, a direção é mais ou menos a direção do centro da galáxia, que é 270 graus, mais ou menos, e para a energia mais alta, a direção vai para muito longe do centro da galáxia. Mas seguimos a nossa vida. Daí a gente foi para esse paper em 2013, esse paper em 2013 que eu apresentei na International Cosmic Ray Conference de 2013,
foi a procura por dipolo e quadrupolo em 3D pela primeira vez. Ou seja, se no gráfico, no slide anterior, a gente usou unicamente a distribuição e ascensão reta, esse ângulo em torno da Terra, nesse paper aqui a gente usou esse ângulo e esse outro, a declinação também. Para isso, o que a gente fez? A gente imaginou, né? A gente pensou que o fluxo dos raios cósmicos, como qualquer função matemática, ele pode ser decomposto em harmônicos esféricos, e esses coeficientes da expansão, os ALMs, eles têm decodificado neles toda a anisotropia presente nesse fluxo. Qual é o problema disso? O problema é que, como o Observatório Pierre-Roger ele fica na Argentina, aos pés da Cordilheira dos Andes, você não consegue detectar eventos da esfera celeste inteira. Então, você em declinação, você consegue ir somente até aproximadamente aqui 44 graus. Então, faltando eventos na esfera celeste, você não consegue fazer essa decomposição perfeitamente. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que os coeficientes LMs que a gente mede, na verdade, eles são uma mistura do fluxo verdadeiro dos raios cósmicos convoluído com a exposição do Observatório Pierre-Roger. Ok? E, sob algumas hipóteses, você consegue reconstruir os coeficientes do fluxo verdadeiro, os ALMs, que são os que nos interessam, utilizando essa equação, onde tem essa matriz KLM, que depende unicamente da exposição do observatório. Né? Qual o problema aqui? O problema é que a resolução dos ALMs ela é degradada rapidamente à medida que você aumenta o valor do multipolo L. Né? L igual a 1 significa dipolo, L igual a 2 quadrupolo, L igual a 3 octopolo e assim por diante. Então, por conta dessa degradação da resolução, essencialmente a gente só consegue procurar por dipolo ou dipolo e quadrupolo. Nós fizemos isso lá em 2013 e aqui está o resultado. Veja que aqui nós já tínhamos, antes era 5.000 alguma coisa, aqui a gente já tinha 8.364 eventos acima de 8 eV. Aqui está o gráfico da amplitude do dipolo obtido em 3D, para os vários bins de energias diferentes, e vocês estão vendo que está abaixo daquela faixa que eu falei de 99% de nível de confiança da distribuição isotrópica. Aqui estão as direções reconstruídas. Essencialmente, qual o resultado aqui? Foi reportado. Não vimos nenhum sinal significativo de anisotropia dipolar, isso lá em 2013. Passou um tempo mais um bocadinho, chegamos aqui em 2014. Então, em 2014, para resolver esse problema da esfera celeste incompleta, nós combinamos, aliás, eu fui um dos 3 membros da colaboração hoje que iniciou esse estudo, com outros colaboradores desse experimento do Telescope Array. O Telescope Array é um observatório menor, bem menor, 4 vezes menor que o Observatório Pierre-Roger, mas ele fica em Utah, nos Estados Unidos. Então, com isso, combinando os eventos do OG que estão em vermelhinhos, cada pontinho aqui é um ponto detectado pela colaboração OG. Com os eventos que estão em preto, que são os pontos detectados pelo Observatório Telescope Array, agora a gente tem informação da esfera celeste inteira. Então, a gente pode, diretamente do fluxo, reconstruir quais são os ALMs da expansão em multipolos, e a gente não precisa ficar agora restrito a dipolo e quadrupolo. A gente pode ir até qualquer multipolo, momento de multipolo que a gente queira. Aqui nesse estudo foi até L igual a 20. O problema aqui é que, como são experimentos diferentes, você pode observar aqui que o fluxo medido pelo OG está em vermelho, o fluxo medido pelo Telescope Array está em azul, e tem uma diferença entre o fluxo medido pela colaboração OG e pela colaboração Telescope Array. Para evitar esse problema, para contornar esse problema, na verdade, a gente usa essa região aqui do céu, vocês estão vendo onde tem ponto preto e vermelho. Nessa região, a gente tem dados de ambos experimentos. Então, a gente assume, vamos assumir que o fluxo é isotrópico. E aí, o fluxo isotrópico, a gente imagina que a exposição seja a combinação da exposição do TA com a exposição do OG, com o fator B que nós determinamos empiricamente através de algoritmo interativo. Então, a gente determina o fluxo
e corrige o fluxo para determinar B. E coloca B no valor da exposição, novamente determina o fluxo. E vai até que os valores de B e do fluxo sejam autoconsistentes. E aí a gente mediu qual foi a amplitude do dipolo, que é essa seta aqui, mais ou menos 5%, e essa aqui é a distribuição esperada se as fontes, se o fluxo dos raios cósmicos, na verdade, fosse isotrópico. Então, você vê que o resultado encontrado é completamente compatível com a distribuição isotrópica, indicando que não havia nenhum sinal de anisotropia dipolar. Agora, aqui já tinha quantos eventos? 8.200 do OG, mais 2.000, já tinha mais de 10.000 eventos. Ok, 2014. Aqui também é importante falar que, como vocês são do Paraná, aí está minha colega queridíssima Rita, que nós publicamos, né, com o Vitor de Souza, o Edivaldo, e juntamente com a Rita, esse paper aqui lá de 2017, que mostra que estuda, na verdade, com o impacto da influência da latitude do observatório no estudo dos raios cósmicos, onde nós mostramos que para algumas fontes que nós escolhemos, né, como estudo, né, como fonte de raios cósmicos, nós mostramos que a latitude do observatório impacta no fluxo medido e também nas anisotropias. Lá em 2017, isso. Muito bem. Em 2015, nós fizemos novamente, só com o OG agora, olha, já com 19.797, né? Nossa estatística cresceu, quase 20.000 eventos. Nós fizemos um estudo do dipolo, mas ao invés em 3D novamente, mas ao invés de ser com os harmônicos esféricos, com um procedimento similar. Na verdade, foi uma análise de Rayleigh em 2 dimensões, em ascensão reta e azimuth, mas essencialmente ela é similar à análise dos harmônicos esféricos. E aí, para o BIM de 4 a 8, a probabilidade de ser daquela distribuição do fluxo ser originada a partir de um fluxo isotrópico não tinha nenhum sinal, probabilidade muito alta para o BIM de 4 a 8, mas para os eventos acima de 8 eV, a gente já passou a ter um resultado interessante, uma indicação de anisotropia, onde tinha a probabilidade de ser isotrópica era 6,4 vezes 10 a menos 5, ou seja, uma probabilidade da nossa amplitude do dipolo obtida, está ela aqui, ser originada a partir de uma distribuição isotrópica era muito baixa. Isso em 2015, né? No entanto, isso trouxe uma confusão dentro da colaboração OG, que era a seguinte: em 2014, juntando dados do OG e do TA, nós mostramos que não tinha anisotropia nenhuma. Aí, no ano seguinte, usando dados só do OG, o resultado era que haveria uma certa anisotropia dipolar significativa. Então, isso causou um grande debate na colaboração, que nós resolvemos essa questão nessa nota interna aqui, com outros colegas aqui do Rio de Janeiro, sobre a consistência dos dados do OG com o Telescope Array e as medidas somente do dipolo, usando somente os dados do OG. Isso foi até destacado num jornalzinho interno da colaboração OG. E, essencialmente, qual era a razão para isso? Antes de explicar a razão, eu vou dizer o que a gente fez para mostrar. A gente fez simulações, né, de céus isotrópicos e céus dipolares, usando a exposição somente do OG, aqui à esquerda, e usando a exposição OG-TA à direita. Então, a gente vê o seguinte, que a distribuição azul, né, o que a gente determinou aqui era o poder de detecção da análise. O poder de detecção é, essencialmente, a fração dos céus da distribuição vermelha, né, que estão à direita dessa seta aqui, que corresponde a 99% de nível de confiança da distribuição isotrópica. E aqui, claramente, a gente vê que o resultado com o OG é muito maior, ou seja, a fração, né, a área do histograma vermelho que está à direita da seta preta é muito maior no histograma da esquerda do que no histograma da direita. E qual é a razão para isso? São duas, na verdade. A primeira é que aquele método de iteração, de calibração iterativo, para dar conta da diferença dos fluxos medidos por ambos os observatórios, ele causa uma degradação na resolução do coeficiente A10 e também tem uma diferença na estatística dos eventos, porque para esse estudo que eu estou dizendo agora, de 2015, a gente usou um ano a mais de dados do OG e também a gente usou até
o ângulo zenital máximo de até 80 graus. A gente pegou mais eventos mais inclinados. Então, beleza. Então, foi publicado lá em 2015 aquela indicação de anisotropia, e aqui em 2017 saiu o nosso resultado publicado na Science, nós agora com 32 mil eventos, né, acima de 8 EV, a probabilidade de ser de uma distribuição isotrópica foi 2,10 a menos 8, o que equivale a uma modulação de 5,2 sigma de nível de confiança, né? Então, aquele estudo da modulação e ascensão reta que eu mostrei para vocês lá no início, através de simulação, aqui está ele mais para os dados reais. Então, os pontos aqui em vermelho com as respectivas barras de erro são os dados do Observatório PRG, e o fit da modulação é esse daqui representado pela linha preta, né? Então, a gente vê claramente que o fluxo é maior dessa direção e tem um déficit de eventos na outra direção aqui, né? Se a gente acompanhar isso daqui em 3D, nós vamos ver que o fluxo do raios cósmicos é maior nessa direção e o déficit de raios cósmicos é nessa direção aqui. Olha que curioso. O curioso é que a direção do dipolo ela é muito distante da direção do centro galáctico, né? Então, essencialmente, esse resultado aqui, ele favorece, né, completamente a hipótese de que os raios cósmicos de energia mais alta eles vêm da nossa galáxia, né? Na verdade, isso era uma coisa que a gente já imaginava, que a nossa galáxia ela não é tão potente para acelerar os raios cósmicos de energias tão altas. Então, a gente já imaginava que os raios cósmicos de energias mais altas, né, venham de fora da nossa galáxia, e esse resultado aqui ele é uma evidência muito forte nesse sentido e foi publicado lá na Science em 2017. Essa altura aqui do campeonato, vocês devem ter imaginado que a participação do nosso grupo aqui no Rio foi muito grande, visto que a gente já vinha trabalhando lá desde 2011 nesses assuntos recorrentes, né? Na verdade, todos os artigos que antecederam esse aqui de 2017. Só que aqui também eu gostaria de citar que, para esse paper aqui de 2017, nós também tivemos uma contribuição muito grande, porque, como nós mostramos nesse trabalho aqui de doutorado do Jaime, que foi meu estudante, e foi publicado em nome de toda a colaboração hoje em 2017, nós calculamos o espectro de potência, o espectro de potência angular dos eventos acima de 8 eV. Então, aqui também a gente tem aquele mesmo problema, né, da exposição incompleta. Então, para a gente obter o fluxo verdadeiro dos raios cósmicos, a gente precisa fazer essa inversão, utilizando essa matriz MLL, que depende da exposição do observatório. E o que a gente obteve? Aqui o espectro de potência, CL, né, que é definido dessa maneira aqui, em função do índice L. Então, a gente vê o quê? Que todos os pontos aqui estão compatíveis com a distribuição isotrópica, exceto o L igual a 1. Ou seja, a gente viu um sinal dipolar significativo aqui. E por que esse resultado foi muito importante para o paper da Science? Porque o paper da Science ele tem uma hipótese muito grande, muito forte, de que o fluxo seja unicamente dipolar. E a gente mostrou aqui que, de fato, nenhum dos outros multipolos era significativo, né? Então, esse resultado foi muito importante para aquele paper da Science. Além disso, vocês devem lembrar que lá em 2014, né, ou 2015, a gente mostrou que, quando a gente fez o primeiro estudo do OG-TA, que não tinha anisotropia. Só com o OG tinha anisotropia. Mas esse não era um problema das análises, era um problema de que era mais fácil você detectar essa anisotropia antes com o OG do que com o OG-TA. Então, na verdade, acumulando mais eventos aqui em 2018, nesse trabalho que eu também fiz parte, nós atualizamos a análise do OG-TA e nós mostramos que, de fato, havia um fluxo dipolar significativo, né, que está a amplitude do dipolo no plano equatorial. Vocês podem ver que ele é muito significativo na análise do OG-TA e sendo completamente compatível com o resultado obtido somente pela colaboração OG, né? Então, um excesso de raios cósmicos dessa direção aqui, acompanhado de um déficit de raios cósmicos da direção oposta. Muito bem. Agora, no ano passado, né, estamos em 2022, no ano passado eu fiz a atualização desse estudo
e apresentei novamente na ICRC, né, International Cosmic Ray Conference, e agora eu destrinchei, ao invés de fazer a procura do dipolo só para cima de 8 eV, eu fiz também para 8 a 16, 16 a 32, remolque 32. Eu fiz esse estudo aqui. Aqui está aqui a amplitude do dipolo agora. Veja, agora já temos quase 45 mil eventos. A significância dessa modulação dipolar agora é 6,6 sigmas. Esse mapa aqui da direita mostra a evolução da direção do dipolo em função da energia para os diferentes bens. Isso que está aqui atrás são as posições das fontes do catálogo 2MASS, que são representativas, digamos assim, da distribuição de matéria no nosso universo local. E aqui a gente mostra que a amplitude do dipolo ela cresce à medida que a gente aumenta a energia, né? Então, isso é mais indicação de que os raios cósmicos, de fato, têm origem extragaláctica, e isso tem tudo a ver com aquilo que eu falei lá no início do efeito GZK, que por conta da interação dos raios cósmicos com os campos de fótons, a energia é degradada rapidamente da partícula. Então, quanto maior a energia, mais de perto ele tem que vir. Ele tem que ser produzido em fontes mais perto. Quanto mais perto da gente, maior a anisotropia. Então, a gente esperaria que, quanto maior a energia, maior a anisotropia, maior a amplitude do dipolo, que é o que a gente observa aqui nos dados do OG. Também fiz a atualização das análises de multipolo para os diferentes bens de energia, e a gente vê que, essencialmente, tirando o dipolo, todos os outros bins são consistentes com a hipótese de isotropia. Muito bem. Não só de anisotropia vive o nosso grupo, né? A gente tem contribuído também para o espectro de energia. Então, no OG, como que a gente mede a energia do raio cósmico? Como eu falei anteriormente, o raio cósmico interage na atmosfera, produz a cascata de partículas. Essa cascata de partículas excita as moléculas de nitrogênio, que, quando excita, emitem luz. Essa luz é captada pelos telescópios de fluorescência, né? Aqui está escrito a secta para esse daqui, mas são captadas pelo telescópio de fluorescência. Então, a gente consegue ter esse gráfico aqui, que é a deposição de energia em função da profundidade atmosférica, e a energia total nada mais é do que a integral abaixo dessa curva aqui. Isso quando a gente mede com o telescópio de fluorescência. Quando a gente mede eventos sem ser com o telescópio de fluorescência, né, uma vez que eles não funcionam durante todo o tempo, a gente precisa correlacionar, né, com o final do chuveiro a 1.000 metros, né, o final dos tanques a 1.000 metros do core, né, que é onde o eixo do chuveiro bateria no solo. Essa variável é correlacionada com a energia do telescópio de fluorescência, e é assim que a gente mede a energia. Aqui está o espectro dos raios cósmicos multiplicado por E elevado a 2,5 em função da energia, onde a gente vê que ele se assemelha, né, com uma perna, e por isso ganharam alguns nomes assim bem criativos: joelho, na canela que tiveram que botar segundo joelho, aqui o tornozelo. Cada uma dessas características do espectro é importantíssima, porque ela tem por trás dela toda uma interpretação astrofísica, né? Por exemplo, pode ser a passagem de eventos da nossa galáxia para fora da galáxia. Cada uma dessas características tem hipóteses para sua origem. E como que a gente tem contribuído aqui com o espectro? A gente mostrou na tese da Cíntia, né? Nossa colega querida que agora está aí no Paraná com vocês. A gente mostrou na tese de doutorado dela que agora, em 2020, foi publicado no PRL e no PRD, faltou o PR aqui, o espectro mais recente do Observatório PRG, e é a primeira vez que a gente observa uma nova quebra aqui, ó, tá vendo? Aqui tinha o tornozelo, tem essa daqui que a gente chama de dedão do pé, onde tem um fluxo, a supressão no fluxo, e tem essa nova aqui de 2 para 3, essa quebra no espectro, que nós chamamos de peito de pé, né? Um instep. E a gente mostrou que esse pontinho aqui, a gente explicou a razão dele também na tese de doutorado da Cíntia. Para isso, a gente fez um estudo de como que seriam as fontes, vou falar um pouquinho mais à frente disso, como são as características das fontes para produzir esse espectro. Então, assim,
elas têm que acelerar quais partículas? Quanto de nitrogênio, quanto de silício, quanto de ferro, e com qual espectro de energia, qual a rigidez máxima, né? Qual a energia máxima com que cada um desses elementos consegue ser acelerado nas fontes. E a Cíntia mostrou que, essencialmente, a razão desse in-step é a passagem da contribuição do fluxo aqui de hélio para o fluxo da família do nitrogênio, né? Essa interposição aqui entre essas duas distribuições que justificam um in-step. Então, a gente também tem contribuído para o espectro de energia e também para o outro estudo fundamental do OG, né? Eu diria que os fundamentais são a anisotropia, o espectro de energia e composição química, né? Determinar qual é a espécie da partícula que chegou à nossa atmosfera. Então, para isso, a variável que a gente usa se chama X-máximo. Ela é medida pelo telescópio de fluorescência, né? Então, recorda aqui que essa é a distribuição da deposição de energia em função da quantidade de matéria atravessada na atmosfera. Essa profundidade na atmosfera, na qual o número de partículas, ou a deposição de partículas, deposição de energia do chuveiro é máxima, se chama X-máximo, profundidade do máximo do chuveiro. E essa variável ela é correlacionada com o tipo de partícula. Então, aqui, se a gente pegar conjunto, né, de partículas e traçar cada partícula, cada evento, conjunto de eventos, né? Cada evento tem um X-máximo. A gente pega a média do X-máximo, em função da energia, são os pontos pretinhos que estão aqui do Observatório PROG. As linhas aqui representam o que seria esperado para o X-máximo se a partícula que entra fosse um próton ou se ela fosse um ferro. Essencialmente, o que a gente observa? A gente observa que a composição química dos raios cósmicos ela vai se tornando mais leve, né? Até chegar a ter bastante prótons aqui perto de 18 eV. E à medida que a energia vai aumentando, essa composição vai se tornando mais pesada. E isso também é comprovado aqui pela variância, né? Pelo RMS da distribuição do X-máximo. Como é que a gente tem contribuído para isso? A gente tem contribuído com o estudo, né, da composição química em função das dimensões da chegada. Então, nós trabalhamos também isso na tese de doutorado da Cíntia. Então, como? Nós construímos mapas de composição química, mapas de composição de massa, que esses mapas são, portanto, compostos pela média do X-máximo em função da direção na esfera celeste, com o objetivo de identificar regiões no céu para as quais a composição é mais leve ou mais pesada, né? Então, o que a gente pega? A gente pega o X-máximo dos eventos e renormaliza, né? Pegando e subtraindo eles em relação ao esperado da média se eles fossem ferro. Aí a gente pega, para cada direção aqui no céu, a gente pega uma janela, digamos aqui, nesse exemplo, de 20 graus, pega todos os eventos que estão nessa janela e tira a média deles, né? Então, pontos que estão mais vermelhinhos aqui têm a média do X-máximo maior, portanto, são mais leves. Pontos que estão mais perto do zero, os mais azuis aqui, são essas regiões do céu que têm partículas mais pesadas, né? Mais para perto do ferro. E o que a gente fez aqui foi, de uma certa região aqui que é mais vermelha, esse vermelho aqui é uma flutuação estatística da distribuição esperada, ou qual é a significância estatística desse resultado? Então, na tese da Cíntia, a gente definiu esse estimador aqui, 1-P, onde P é a probabilidade, né, de isotropia, né? Digamos aqui, 1-P perto de 0 indica sinal mais pesado, perto de 1 indica composição mais leve. Então, para isso, o que a gente faz? A gente baralha os eventos, né? Uma técnica conhecida como shuffling, né? Significa embaralhamento. E para cada pixel I, a gente conta qual é o número de céus embaralhados para os quais a média do X-máximo obtida é maior do que a média obtida nos dados, né? A gente pega a fração, né, dessa contagem em relação a todos os céus embaralhados e, com isso, a gente determina essa quantidade 1-P, que está aqui, isso aqui foi para a tese da Cíntia, né? Ou seja, azul aqui é ferro, né? Tem ferro, não, partículas mais pesadas, e onde tem vermelho são partículas mais leves. Isso daqui foi também apresentado pelo nosso colega da colaboração, o Eric Maillot, na ICRC de 2021, do ano passado, usando outro método estatístico, mas você vê que a compatibilidade com o nosso resultado com o deles é muito grande.
e foi definido que o método que nós apresentamos, né, esse método aqui utilizando o shuffling, é o método que nós vamos que vai ser utilizado nesse paper que está sendo produzido para ser publicado em nome de toda a colaboração OG. Ok. Bem, a partir disso, eu queria, já que eu mostrei aqui que o nosso grupo vem contribuindo para esses dados importantes da colaboração OG, acho que o Carlos não me interrompeu, mas acho que faltam uns 10 minutinhos aí, Carlos. Isso, Rogério, já estava esperando passar o slide para te dizer. Brigadão demais. Então, assim, nesses 10 minutos, eu vou falar de outras 3 contribuições aqui do nosso grupo, que eu considero importantes e interessantes. Um é um paper à parte da colaboração OG, que a gente estimou os fluxos de cosmogênicos, né, de fótons e neutrinos na era do OG. Então, é um trabalho com o Rafael Batista, o Bruno Lago e uma colega francesa, a Kumiko. Desculpa que mudou aqui o slide. Então, qual foi a ideia? A ideia foi o seguinte: a partir dos dados medidos pelo OG, os dados do espectro de energia e da composição química, que eu mostrei anteriormente, vamos tentar adivinhar, né, fazer um fit para determinar quais são as características das fontes que estão emitindo essas partículas e, a partir dessas características das fontes, realizar simulações para estimar qual o fluxo associado de neutrinos e fótons. Isso é muito importante, né, porque essas partículas, fótons e neutrinos cosmogênicos, nascem da interação dos raios cósmicos com a radiação cósmica de fundo, né, com os campos de fótons. Então, a gente, usando os dados do OG, a gente determinou quais as características das fontes e depois fez a simulação para, durante a propagação, produzir esses fótons e esses neutrinos. Então, para isso, a gente considerou um universo com fontes distribuídas uniformemente, cuja emissividade evolui dessa maneira, e injetou nas fontes hidrogênio, núcleo de hidrogênio, de hélio, nitrogênio, silício e ferro, com esse espectro de energia. Então, os parâmetros livres são essa normalização J0, normalização do espectro, o índice espectral aqui, que estou chamando de alfa, a rigidez máxima, né, está associado com a energia máxima com que cada família aqui pode ser injetada nas fontes, e as frações, né? Quanto de cada espécie é injetada nas fontes. Daí a gente compara os resultados com o que mede o OG de X máximo o espectro de energia. A gente viu que o melhor valor mínimo está aqui para espectro de energia alfa igual a 1. Esse daqui é a rigidez máxima. Com isso, a gente conseguiu determinar qual é o fluxo dos neutrinos esperado, neutrinos cosmogênicos, né? E estão aqui representados por essas bandas cinza escuro e cinza mais claro. O que é muito importante nesse paper nosso aqui, ele tem um número felizmente, né, um número de citações muito alto, porque ele terminou se tornando o science case desse experimento grande, né? Porque você vê aqui que o grande ele tem sensibilidade para detectar esses neutrinos cosmogênicos. Então, o grande ele é a proposta, né, de uma construção de experimento, né, que está em andamento para ser construído na China. Veja, o OG tem 3.000 km², que dá 2 vezes a área da cidade de São Paulo. O grande vai ter 200.000 km², né? Então, o objetivo do grande é detectar essencialmente esses neutrinos, né? Então, se você conseguir detectar esses neutrinos, você consegue determinar qual a direção das fontes dos raios cósmicos, né? E nós agora estamos fazendo parte dessa colaboração, então pretendemos que a partir de 2030 a gente consiga dados importantes nessa direção. Bem, além disso, outro trabalho de origem mais experimental que eu queria comentar aqui é feito por esse nosso colega, o Diego, né, no estudante de doutorado. A ideia é que eu falei que o OG detecta os chuveiros usando telescópios de fluorescência, os detetores de superfície, só que na última década surgiu a possibilidade de detectar os raios cósmicos por ondas de rádio, né? Então, isso até é utilizado na ideia do grande, né? Quando, veja que cada pontinho aqui, o grande vai ter 200.000 antenas de rádio. Então, o chuveiro, ele produz partículas carregadas. Essas partículas carregadas, quando passam nos campos magnéticos e também por efeito Ascari, emite onda eletromagnética e são, portanto, detectadas nessas antenas de rádio. No OG, já desde 2013, a gente tem antenas de rádio, na verdade, 150 antenas de rádio,
e a gente faz a calibração dessas antenas, né? Como que a gente faz? A gente faz a calibração das antenas de rádio utilizando o sinal de rádio emitido pela galáxia. Então, a gente pega o modelo da radiação eletromagnética emitida pela nossa galáxia, transforma isso em potência, né, e convolui isso, né, na verdade, esse sinal, né, convolui isso com a resposta das antenas e transforma isso em voltagem. Aí, ou voltagem ou potência, né? A gente tem, para cada frequência e para cada local real time, né, a gente sabe qual é a voltagem esperada pelo modelo e a gente sabe o que mediu. Então, comparando o que nós medimos com o modelo, a gente consegue obter qual é a constante de calibração das antenas, né, que a gente faz utilizando, levando em conta os ganhos, né, das antenas. E, no final das contas, a gente consegue, para cada antena, determinar qual é a evolução dela em função do tempo. Então, isso que está mostrado aqui, né? Essa antena ela tem o canal East-West, da polarização East-West, e o canal nessa polarização Norte-Sul. E aqui está o valor da constante de calibração da antena em função do tempo, desde 2014 até o final de 2020, onde a gente vê essencialmente que ela não muda, né? Tem uma certa modulação sazonal aqui, só que o comportamento dela com o tempo é essencialmente flat. Então, se a gente pegar essa evolução aqui com o tempo e pegar o fit dessa distribuição, fazendo esse fit, constante de calibração em função de tempo AT mais B, a gente determina qual A e vê se tem um envelhecimento ou não nesse tipo de detetor, né? A gente faz isso, a gente mostra essencialmente que o resultado é compatível com zero, né? O valor do A é compatível com zero, então a gente mostra que não tem, essencialmente, efeito de envelhecimento nos detetores de rádio, o que é muito positivo, porque o detetor de superfície e o detetor de fluorescência eles têm envelhecimento com o tempo. Então, isso é muito importante, né, para nos ajudar a monitorar possíveis efeitos de envelhecimento observados nos outros detetores do Observatório EUG, e também para determinar uma escala de energia absoluta, né? Porque, veja, lembra daquele problema lá do fluxo medido pelos Observatório Telescópio Array EUG? Se você tem um array de rádio que mede uma energia absoluta e que não tem envelhecimento nenhum, você pode transportar esse array, essas antenas, né, para poder medir a energia e resolver esse problema e determinar uma escala de energia absoluta. Então, esse é um paper que também deverá ser publicado em breve, em nome de toda a colaboração Pierre-Roger, e também é a nossa contribuição para o upgrade do observatório, né? O observatório ele vai botar antenas de rádio em todos os 1.600 tanques, então a gente vai ter a medida de fluorescência, vai ter medidas também com cintiladores, vai ter medida de radiação Cherenkov e também vai ter medida dos raios cósmicos usando rádio, né? Então, com essa calibração, a gente vai aplicar a mesma ideia a todas as antenas que vão ser empregadas. Por fim, tenho aqui 1 minuto, 2 minutos, eu queria dizer uma medida que não é de astrofísica, mas ela é inspirada na astrofísica. Por quê? Porque o X-máximo, né, a energia do raio cósmico, como eu falei, é medida pelo telescópio de fluorescência. Então, veja, aqui é produzido o chuveiro, né? Aí a luz ela viaja daqui do eixo do chuveiro até o telescópio. A quantidade de luz que chega ao telescópio ela é proporcional à energia do chuveiro, à energia do raio cósmico. Então, absolutamente, essa medida é importantíssima para a gente. Só que durante o caminho da luz do chuveiro até o telescópio, ela é atenuada, né? Por conta das moléculas da atmosfera e principalmente por conta dos aerossóis, né? Lá o deserto tem aerossol, então o observatório lá na região do Observatório Pierre-Roger é provavelmente a região do mundo melhor monitorada, né? Ela tem um monitoramento utilizando o detetor LIDAR, que eu vou falar aqui. Então, a gente se baseou nessa ideia de utilizar LIDAR para medir, monitorar a atmosfera do Observatório Pierre-Roger para monitorar a atmosfera da região do Vale do Paraíba. Então, você vê aqui foto de Volta Redonda, que é onde o meu campo está, e por conta da Companhia Siderúrgica Nacional, essencialmente, outras indústrias da região, a atmosfera é bastante poluída, né? Vocês devem ver reportagens sobre isso.
muitas vezes na televisão, e isso leva a fatores de risco, né, para a doença. Então, o objetivo nosso foi utilizar um detetor LIDAR para monitorar a quantidade de aerossóis na atmosfera. Como funciona, né? A técnica LIDAR é baseada na emissão de um pulso de laser colimado e na detecção da luz retroespalhada. Então, você atira o laser para cima, o laser é retroespalhado nas moléculas e também nos aerossóis, volta para o teu telescópio. Então, você sabe, à medida que o sinal chega em função do tempo, você sabe qual é a velocidade da luz, a velocidade do laser, né, dos fótons para subir e voltar. Então, você converte isso em altitude. Então, quando você plota o teu sinal em função da altura, né, em função do tempo aqui, você vê que onde está mais vermelhinho, onde o sinal é maior, teve um obstáculo maior na atmosfera, porque subiu, voltou daquela altitude ali, uma quantidade de fótons muito elevada, né, uma intensidade de sinal muito alta. Nesse caso aqui, especificamente, esses 2 pontos são nuvens, né? Vê que não volta mais foto nenhuma a partir de cima, então são nuvens. E quando a gente faz o estudo o sinal que a gente observa, ele depende do conteúdo de aerossol, desse coeficiente de extinção da luz por conta dos aerossóis. A gente faz esse plot e mostra que a atmosfera de Volta Redonda é muito carregada, né? Então, a gente fez isso utilizando dados de Lorena em Volta Redonda, né? Nesse paper aqui, com esses colegas todos, colegas do IPEM, colegas da USP, né? O Carlos certamente deve lembrar do Catalani, do Todeiro, nossos colegas, da Silvânia também, que foi nosso colega da Unicamp. E então, esse é um estudo aqui que tem evoluído, foi publicado esse ano, né? Aqui muito legal também, só para finalizar, aqui a Volta Redonda, a gente faz uma retropropagação de alguns dias, aqui acho que 3 dias, para saber de onde veio essa poluição, né? Então, veja que boa parte da poluição que chega lá em Volta Redonda, em Lorena e tudo, ela vem dessa região, até do Paraguai, né? Cada região de pontinho vermelho aqui é um foco de queimada. Então, muito da nossa poluição vem de lá, embora a gente tenha também uma contribuição local muito grande por conta desses picos, né, de conteúdo em aerossol em várias altitudes diferentes. Então, para finalizar aqui, sem passar muito aqui, eu queria só dizer que, embora o Observatório PRG tenha feito medidas fantásticas nos últimos 17 anos, a gente ainda precisa saber, ter mais informações, continuar o nosso estudo para determinar as fontes dos raios cósmicos. Para isso, a gente está passando pelo upgrade para poder medir melhor a composição química dos raios cósmicos, evento a evento. E muitíssimo obrigado pela atenção.